Caro telespectador, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, os valores cristãos enfrentando as questões morais de nosso tempo. E a lição de número 9, Ética Cristã e Planejamento Familiar, o texto áureo, Salmo 127, versículo 3, que diz: eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. E a verdade prática, gerar filhos ou não é só uma questão de planejamento familiar, mas um encargo que abrange a obediência aos desígnios divinos para a família. Bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso programa. Convidamos você a permanecer conosco, voltaremos em seguida. Caros telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre. Temos a oportunidade nesse trimestre de estudar a respeito da ética cristã e estamos analisando cada semana a respeito do posicionamento cristão bíblico, a respeito de diversos assuntos, e hoje vamos falar sobre o planejamento familiar. Esse assunto é que também às vezes é mal compreendido por uns, e enquanto que alguns casais não querem ter filhos, acham que menino dá muito trabalho, acha que é melhor criar um cachorro, e acha que é muito sacrificial educar uma criança, educar um filho, e vai restringir a liberdade do casal, etc, etc. Por outro lado, também tem famílias que acham que sozinhas elas vão povoar toda a terra, encher toda a terra, porque quando Deus disse a Adão e também a Noé e a sua família, no passado, frutificai-vos e multiplicai-vos e enchei a terra,
Então tem casal também que acha que deve fazer filho indiscriminadamente, na quantidade sem limites, e acha que sozinhos vão povoar a terra. Então são dois extremos que precisamos evitar a respeito desse assunto, mas é um assunto que precisa ser encarado e a gente precisa entender nesses assuntos e muitos outros que a gente não pode também estar aqui espiritualizando tudo que diz respeito na nossa vida, no dia a dia, se Deus não faz assim. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o casamento, e a gente estudou, inclusive, na lição passada sobre sexo e sexualidade, que as duas principais finalidades do sexo e da sexualidade uma, a procriação, e segunda, o prazer sexual. Então, quem casa já parte do princípio de que vai ter filhos, é a sequência natural, é a ordem natural das coisas. O casamento entre um homem e a mulher, como consequência natural, vai ter a geração de filhos, eles vão praticar o sexo, e uma das finalidades do sexo é a procriação. E a gente estranha se um casal casar e não desejar ter filhos, embora Deus não interfira, não existe um mandamento dizendo que o casal obrigatoriamente tem que ter tantos filhos, e que se o casal que não tem filho está pecando e tal. Não é por aí. É uma coisa que Deus deixa no livre-arbítrio do ser humano, do casal, para decidir quantos filhos vai querer, Agora, se alguém não quer ter filho, que o motivo não é um problema de saúde sério, se o motivo não é um motivo justificado, apenas porque que não quer dar trabalho, que não quer ter trabalho, não quer amar ninguém, porque ser pai, ser mãe é um amor incondicional pelos filhos, e exige muita renúncia. Alguns dizem até que ser pai ou ser mãe é padecer no paraíso, mas é uma boa oportunidade da gente amar de forma incondicional, e nos ajuda muito no desenvolvimento como pessoa, a educação de um filho, de uma filha, com todos os seus desafios e com todas as suas bênçãos, Então, esse assunto, planejamento familiar, controle de natalidade, é bom que a gente avalie ele à luz da palavra de Deus. Aqui no tópico 1 da nossa lição, conceito geral de planejamento familiar, o nosso comentarista aqui faz uma distinção entre controle de natalidade e planejamento familiar. O controle de natalidade, ele é feito pelo Estado, ele é feito pelo governo, é diferente do planejamento familiar. Enquanto o planejamento familiar é uma decisão e um planejamento tomado na liberdade ali do casal, sem interferência de ninguém, o controle de natalidade já é uma política governamental adotada principalmente por governos totalitários, não democráticos, com o objetivo de refrear o aumento da população. E o caso mais famoso no mundo é o que tem acontecido na China, onde, devido ao grande número de habitantes naquele país, hoje talvez já esteja mais ou menos em 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, é uma população aí quase 6 a 7 vezes maior do que a do Brasil. Então é um desafio grande alimentar tanta gente em um país. Então, por causa, com essa justificativa, às vezes o governo cria leis limitando o número de filhos, que o casal só pode ter um filho, e dependendo do caso, pode até proibir, não pode ter filho algum, ou ter um incentivo muito grande ao aborto. Então, nesse caso de controle de natalidade, está regular o número de filhos como uma solução também para erradicar a pobreza. Então, às vezes, uma decisão pragmática. Todos nós sabemos que há uma correlação positiva entre o número de filhos e a pobreza em vários contextos.
porque quanto maior o número de filhos, maior vai ser a despesa da família. Então, em um contexto de limitações de recursos, etc., então isso vai também contribuir. Mas é muito complicado o Estado, através das leis, ou alguém venha, ou até a igreja chegue para o casal e diga ao casal que ele deve ter obrigatoriamente 1 ou 2 filhos, etc. Então, pastor José Roberto, existe essa concepção de controle de natalidade, que é uma imposição de fora do casal, seja pelo governo ou por qualquer outra instituição. Mas eu gostaria de perguntar a você o que é que você acha. Aqui o comentarista discorda desse controle de natalidade imposto. Eu particularmente também concordo com o comentarista, essa imposição não deve ser feita, mas poderia fazer campanhas educativas Sim. de esclarecimentos à população para que tivesse um número de filhos de acordo com a capacidade que cada família teria de educá-lo, de dar uma boa educação, cuidado, etc. Exatamente, pastor Fábio. Inclusive, eu me lembro nos anos 80, os anos 90, havia um apresentador de um programa, um psicólogo, que ele justamente dizia que para a pessoa ser pai ou mãe, deveria fazer antes um treinamento, né? E, de fato, o que a gente percebe é que, em alguns contextos, as pessoas pensam que a principal função do ser humano é se reproduzir, e como um pastor nosso, um amigo, que teve vários filhos há alguns anos atrás, até porque isso era muito comum na década de 50, 60, 70, e ele disse, quando eu li na Bíblia, crescei-vos e multiplicai-vos, eu pensei que era só para mim, né? E por causa disso ele teve vários filhos. Então, antigamente, inclusive, a criação de filhos era muito mais simples, e os pais tinham muitos filhos, e colocava-os no trabalho, às vezes para trabalhar no campo, e essa realidade mudou muito. Então, hoje nós vivemos uma realidade bastante distinta, e é preciso que, no caso o casal, quando for ter filhos, que ele planeje. E aí, evidentemente, pastor Fábio, sobre essa questão do controle e da família, campanhas educativas e tudo mais, isso passa também pelos problemas sociais pelos quais nós enfrentamos. Então, as famílias de classe média, que têm já alguma escolaridade, elas tendem a administrar melhor, planejar melhor essa questão da família, enquanto que as pessoas mais simples, talvez por baixa escolaridade, aqui a gente não está fazendo nenhum julgamento, e nosso objetivo não é marginalizar qualquer grupo social, muito pelo contrário. Certamente o que nós defendemos é que, se houvesse uma educação mais democrática e se as pessoas tivessem acesso à educação, certamente nós teríamos um planejamento melhor da questão familiar. Bem, nós estamos concluindo aí o nosso primeiro bloco. Convidamos você a permanecer conosco e voltaremos em seguida. Just be
Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando sobre a questão do planejamento familiar, ética cristã, perspectiva bíblico-cristã a respeito desse assunto. Evidentemente, nós deixamos muito claro que esse assunto não é um assunto que nós possamos abordar com muita fundamentação bíblica, porque, de fato, nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, essa prática de planejamento familiar não era muito comum. A gente não tinha os recursos científicos que nós dispomos hoje. E na cultura judaica, principalmente, a grande expectativa dos pais e da mãe, principalmente, era de ter filhos. E nós vamos ver aí mais adiante que ter filhos dentro da conjuntura e do contexto da antiga aliança era considerado uma bênção de Deus. Isso porque, aí nós vamos mais uma vez para os aspectos também sociológicos, era uma cultura de guerra, era uma cultura campesina, então havia todo um interesse de ter muitos filhos para fortalecer o exército, digamos assim, a luta armada do exército do povo de Israel, bem como ter também mão de obra para trabalhar. No entanto, planejamento familiar 1.2, nós vivemos hoje uma outra realidade. Ter filhos hoje demanda responsabilidade, inclusive nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que hoje, se nós quisermos ter filhos e dar a esses filhos aquilo que se exige para que eles tenham uma vida estável, uma vida de bem-estar, é preciso fazer alguns investimentos. Então, se a pessoa tem muitos filhos, então ela vai ter dificuldade, dependendo da sua renda familiar, para administrar as suas contas e para dar aos seus filhos as necessidades que lhes carecem, né? Então, já foi feita aqui a diferença entre controle de natalidade, que nós particularmente, o pastor Fábio também já se posicionou, nós somos contra. Nós acreditamos que o ideal é dar às famílias a formação educacional necessária para que elas possam decidir, tomar sua decisão, planejar de acordo com as suas condições e com as suas possibilidades. E temos o planejamento familiar propriamente dito, que, diferentemente do controle de natalidade, que é uma imposição estatal, o planejamento familiar é feito pelo casal. É o casal que avalia quantos filhos pode ter, quantos filhos pode criar, quantos filhos pode manter, né? E a partir daí eles podem tomar algumas decisões. Então, o comentarista diz que a proposta do planejamento familiar é a de instituir a paternidade e maternidade responsável. Trata-se de uma decisão voluntária, que não é imposta pelo Estado, pela igreja ou por quem quer que seja, sensata, isso porque é algo pensado, refletido, dialogado no contexto da família. E por parte de quem? Por parte dos próprios pais. São eles que têm que decidirem quantos filhos querem e quantos filhos podem ter, né? Então é importante se avaliar isso. No contexto cristão, nós deixamos muito claro que buscar a orientação divina também é importante. O casal orar, se submeter à direção de Deus, avaliar as suas condições, porque às vezes Deus nos fala pelas nossas condições. Então você avalia, use da sua sabedoria. Tiago, na sua epístola, diz: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, ore, peça a Deus e avalie quantos filhos de repente se pode ter. Então, pastor Fábio, é importante usar o bom senso. Tem coisas que Deus nos revela, mas é bem possível que a resposta de Deus para uma oração em relação ao planejamento familiar esteja na própria capacidade que o casal deve ter para avaliar as suas circunstâncias, as suas condições socioeconômicas e o seu futuro, né? Isso mesmo, não existe na Bíblia nenhum versículo normativo dizendo que o casal deve ter tantos filhos, né? O que a gente precisa fazer é usar o bom senso e adotar essa proposta do planejamento familiar, da paternidade responsável, da maternidade responsável. Fazer filho é fácil, mas criá-lo, educá-lo e mantê-lo é difícil.
E aí o casal precisa avaliar vários critérios, várias condições, levar em conta, por exemplo, a questão de renda da família. Se você quiser dar uma vida mais digna para os seus filhos, no que concerne às necessidades básicas de saúde, de educação, de lazer, etc., você vai gastar dinheiro. E quanto maior o número de filhos, mais concorrência vai ter para os poucos recursos que os pais querem dar. E a gente vive um contexto de muitos problemas sociais, de muita dificuldade, de uma luta pela sobrevivência muito grande, de modo que não tem condição de hoje em dia você ter uma família com muitos filhos e mesmo assim economicamente de forma equilibrada. Tem a questão de moradia. A família precisa também de moradia, precisa de saúde, precisa de educação, precisa de uma boa alimentação. Não se cria filhos apenas dando carboidrato para ele sobreviver. Acha que só dá massas, grãos, só energia, só farinha, rapadura, cuscuz não vai ser suficiente. Precisa de ter uma alimentação balanceada, precisa pagar a educação, precisa pagar a saúde, que cada vez mais está exigindo das famílias gastos extras. Nós temos uma segurança pública, uma saúde, uma educação estatal muito precária e cada vez mais as famílias vão precisar dar atenção e ter despesas nessa área. Hoje em dia também existe muito a necessidade em muitas famílias da mulher também ir trabalhar. Nem toda família trabalha só o homem, a mulher fica com dedicação exclusiva para os filhos. Hoje em dia também, com a inserção da mulher no mercado de trabalho, também já dificulta, porque uma mulher que trabalha, ela recebe ali uma licença maternidade de 6 meses, quando for ganhar neném, mas e depois? Então, para criar os filhos, vai ficar deixando na creche, vai ter parentes com quem deixar a criança, ou vai deixar a criança com a babá eletrônica. Então, é toda uma questão de dificuldade. Então, as limitações de recursos financeiros, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o corre-corre do dia a dia, tanto do pai quanto da mãe, na luta pela sobrevivência, para ganhar o pão de cada dia. Muitos trabalhadores passam horas para sair de casa e chegar ao trabalho, trabalha lá 8 horas por dia, 6 horas corridas, dependendo da jornada de trabalho de cada um, ainda passa muitas horas para sair do trabalho e chegar em casa, de modo que muitos pais nem veem os filhos, saem de casa, os filhos estão dormindo, quando volta de noite, os filhos já estão dormindo de novo, e ele não viu ainda. Então, é uma coisa bem complicada, não é fácil. Então, o pai e a mãe devem ser bastante responsáveis no sentido de avaliar, de planejar as coisas, de modo que dê uma vida digna. Os desafios para educar os filhos hoje são muito grandes. Tem pais que não têm estrutura psicológica, estrutura emocional, para criar muitos filhos. Hoje em dia, criar filhos dá mais trabalho do que antigamente, porque hoje em dia os desafios, os problemas são muitos, está aí. A gente vive numa sociedade com muita violência, muito problema de drogas e tantos outros problemas que existem, que são ameaças contra o desenvolvimento saudável dos nossos filhos. E quanto maior o número de filhos, maior é a dificuldade que o casal vai ter para administrar, dar tempo e atenção para todos eles. Então, o casal deve pensar numa maternidade responsável, numa paternidade responsável, porque ele está gerando uma pessoa à imagem e semelhança de Deus e tem que dar uma vida digna para essa criança, para esse filho. Então, meus queridos telespectadores, encerramos assim o segundo bloco do nosso programa de hoje.
e sintetizando o que a gente viu aqui nesse tópico 1, o planejamento familiar, né, não é controle de natalidade, né? Controle de natalidade é estatal, é imposição, mas o planejamento familiar é uma paternidade e maternidade responsável. Fique conosco e daqui a pouco a gente volta para continuar o nosso estudo. Nos aguarde. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje tratando mais um tema extremamente relevante e atual na nossa sociedade, que é o que nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical, valores cristãos, e desta feita nós estamos abordando a questão do planejamento familiar, a partir de uma perspectiva cristã. O ponto 2 da nossa lição fala sobre o que as Escrituras dizem sobre o planejamento familiar. Evidentemente, eu sou muito sincero, as Escrituras dizem muito pouco a respeito dessa questão do planejamento nessa perspectiva de se avaliar quantos filhos se deve ter, porque essa não era uma preocupação muito comum, por exemplo, para os crentes da antiga ou da nova aliança, pelo menos nos tempos bíblicos, por assim dizer, né? Então, essa questão do planejamento familiar é uma discussão que a gente vem tendo de alguns anos para cá. O que o texto bíblico vai tratar é muito mais sobre a questão de se ter filhos. E o ponto 1.1 da lição fala sobre a família e a procriação da espécie. Evidentemente, nós já fazemos aqui um esclarecimento que faz jus a tudo que nós estamos debatendo ao longo deste trimestre nesta lição, que é a questão do aborto. Então, evidentemente, nós somos terminantemente contra o aborto porque somos pró-vida. E o aborto não pode ser colocado dentre as possibilidades para o planejamento familiar. Está fora de questão, porque ela contraria a palavra de Deus. Então, nós temos aí, na sociedade hoje, a partir da orientação médica, uma série de procedimentos de controle, né, e de planejamento familiar que estão à disposição dos casais, né? Se você procurar um especialista, um médico,
ele vai lhe passar, ele dizer qual a melhor opção, dependendo da circunstância e da própria constituição física e biológica dos casais. Então, mas aborto fora de questão, fora de consideração em termos de planejamento familiar. O que nós temos aqui na Bíblia, 2.1, a questão da família e a procriação. Bem, já dissemos aqui em aulas anteriores, Gênesis 1:28, a orientação de Deus foi: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, evidentemente, como disse meu colega lá, a gente não pode avaliar esse texto como se fosse só para uma pessoa só, porque de repente a pessoa, ele disse até assim, pastor Fábio, nós somos aqui do Nordeste, ele diz assim, crescer e empestai, né? Então aqui no Nordeste a gente usa essa... Agora, pastor Zé Roberto, essa ordem de Deus aqui para o primeiro casal, para Adão e Eva, sim, na verdade ele estava dando aqui a ordem para toda a humanidade. É uma ordem geral. Uma ordem geral, eles eram representantes de toda a raça humana. Sim. Então a gente não pode achar que cada família vai povoar a terra sozinhas, né? Às vezes compara, mas diz que Jacó teve 12 filhos, mas Jacó teve 12 filhos de 4 mulheres, isso, não foi só de uma, né? Então a gente precisa ter equilíbrio nisso. Depois, quando Noé saiu da arca, também Deus diz, frutificar e multiplicar-vos e encher a terra. Eu venho de uma família que minha avó teve 23 filhos, né? Então, quer dizer, era uma outra geração também, era um contexto de vida no campo. Então, se você olhar aí no passado, você vai encontrar aí casos de pessoas... outro aspecto aí que a gente pode considerar, pastor Fábio, que algumas pessoas de repente têm dúvida, dentro do catolicismo romano, há uma restrição, inclusive da própria igreja, em relação a algumas opções de planejamento familiar. Dentro do contexto católico romano, há muita restrição aos métodos contraceptivos, acham que deve adotar só mais métodos naturais, como a famosa tabelinha, né? E assim, agora existe uma diferença entre o discurso teórico, normativo do catecismo Sim. romano e a prática dos católicos romanos. Então, na verdade, teoricamente, oficialmente, no seu catecismo, nos seus documentos, a Igreja Católica é muito restritiva aos métodos contraceptivos artificiais, mas na prática, vamos dizer assim, quase ninguém segue, digamos assim, isso. Que tem um pequeno grupo assim mais ligado às... mais praticante, né? mais fiel. Existe um pequeno grupo, sim, com certeza. E na nossa visão protestante, evangélica, como diz aqui o nosso comentarista, o planejamento familiar, desde que não seja feito por meio de aborto e meios abortivos, não contraria a palavra de Deus. Não contraria a palavra de Deus, né? No tópico 2.2 da nossa lição, o planejamento familiar no Antigo Testamento, na visão hebraica, judia do Antigo Testamento, eles consideravam que os filhos, como diz o Salmo 127, eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. E isso é válido também para nós hoje, do século XXI. Realmente os filhos são bênçãos do Senhor, é uma maravilha, um dom de Deus, o dom da procriação, né? E você gerar uma outra pessoa, a imagem e semelhança de Deus, criar essa pessoa, educar os laços fraternais e de amor entre pais e filhos são muito fortes, né? Então, isso é uma bênção do Senhor. E no caso da cultura judaica, como era uma cultura muito, como o pastor Zé Roberto bem colocou, campesina, em que a mão de obra e o trabalho era no campo, exigia muita mão de obra. Então, uma família que tinha muitos filhos, e principalmente filhos homens, significava muita mão de obra para trabalhar no pesado, etc. E como cada país daquele, cada cidade era uma cidade-estado, também tinha a questão da segurança pública, tinha a questão do exército,
porque quanto maior a população, maior, porque o exército era tudo com base no número de soldados, o poder e a força do exército era baseada no número de soldados. E também não existia segurança pública na época, então a família, que era grande, ela se defendia contra o ataque de outras famílias, então serviria também de segurança pública, né? Então, nesse contexto, ter muitos filhos era uma proteção para a família e era muito importante naquela cultura. Hoje já vivemos numa outra realidade, que não há mais essa necessidade. Hoje a maioria das pessoas vivem nas cidades e não na zona rural. E nas cidades não tem assim tanta necessidade de mão de obra braçal como existe no campo. Então, no planejamento familiar no Antigo Testamento, aqui no tópico ainda 2.2, a gente vê que as famílias tinham um número de filhos diferentes. Umas tinham mais filhos, outras tinham menos filhos, e tem família que tinha só um filho. Então, existe assim essa variação muito grande e, às vezes, quando tinha, pastor Zé Roberto, alguma coisa de crítica que não tinha filho, era mais questões sociais e não por motivos, não era que Deus condenava ninguém, Deus nunca condenou nenhuma mulher porque era estéril, Deus nunca tratou nenhum homem ou mulher que não podia gerar filhos de forma diferente. Era a sociedade que tinha esse preconceito e às vezes Deus, por misericórdia daquela mulher, para aliviar a barra dela perante a sociedade, então muitas vezes Deus fazia milagres de abrir a madre, de abrir a maternidade, fazer com que a estéril gerasse filho, mas assim por uma misericórdia, para ela não sofrer tanto preconceito social. É isso mesmo. Havia também a expectativa, pastor Fábio, da mulher hebreia, a mulher judia, dela ser a mãe do Salvador. Então todas as mulheres tinham aquela expectativa, e justamente o ponto 3.3 falando sobre o 2.3, falando sobre o planejamento familiar no Novo Testamento, quando Maria recebeu a boa nova de que seria a mãe do Salvador, o anjo lhe disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 28. Então, isso é uma demonstração da importância de ter filhos no Novo Testamento, lá nos tempos do Novo Testamento, porque havia uma expectativa até o nascimento de Jesus de que alguma mulher fosse a mãe do Cristo, e Maria foi agraciada com essa vocação. Então, inclusive, ela cantou ao Senhor, glorificou o Senhor, escreveu um hino, né? Ela compôs um hino de adoração ao Senhor. Nós temos o caso de Isabel, que gerou um único filho, foi João Batista. Também havia aí casos específicos em que a pessoa era estéril e Deus abria a madre. Havia, o pastor Fábio destacou, havia essa cobrança social, também social e religiosa, né? Porque se espera, geralmente numa sociedade religiosa, que as pessoas, que os casais tenham filhos. Estamos encerrando mais esse bloco, convidamos você a ficar conosco, voltaremos em seguida. Are not the only
Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estamos de volta para continuar o nosso estudo nesta lição a respeito do planejamento familiar. Qual é a posição bíblica, qual é a visão bíblica a respeito deste assunto, como que a ética cristã vê essa questão do planejamento familiar. Só fazendo uma breve revisão para quem está nos acompanhando só a partir de agora. Nós somos contra o controle de natalidade imposto ao casal, seja pelo governo ou pela igreja, e defendemos que o casal, Deus deu liberdade, livre-arbítrio ao casal para decidir e fazer o seu planejamento de família, de quantos filhos querem ter, e etc, e etc. Agora, o que nós vemos pela palavra de Deus é que os métodos de planejamento familiar que tem que ter cuidado para que não sejam métodos abortivos, porque não podemos fazer planejamento familiar nem praticando o aborto e nem usando meios contraceptivos abortivos, porque isso contraria a palavra de Deus, uma vez que nós somos pró-vida. E o casal isso é um assunto também, eu quero também aproveitar a ocasião, que não é um assunto só da mulher, não é só da esposa, é do esposo também. Então o marido, ele não pode também achar que a mulher que se vira aí e tal, não quer nem saber. Não é assim. O casal, ambos precisam estar envolvidos nessas decisões. Inclusive, pastor Fábio, tem métodos contraceptivos que são de natureza feminina e tem de natureza masculina também. Exato. Então, quer dizer, isso precisa ser conversado, dialogado, a melhor opção, desde que o casal esteja de comum acordo. Evidentemente, e o próprio comentarista teve esse cuidado de não apresentar os métodos contraceptivos, porque isso, inclusive, precisa ser avaliado pelo casal, consultando um especialista, avaliando as condições corporais de cada um deles, do cônjuge. Exatamente. Existe aí o método feminino muito praticado, que é a ligadura de trompas, e existe o masculino, a vasectomia. São métodos, vamos dizer assim, irreversíveis, definitivos, mas isso tem que ser muito conversado com o médico e muito conversado entre casal para que haja decisão de forma unânime, sem problemas, tudo de comum acordo. E a mulher, na sua consulta ginecológica,
ela precisa conversar com o seu médico ou a sua médica as opções de métodos contraceptivos, a segurança de cada um deles quanto à eficácia de engravidar ou não, e também as informações se eles são abortivos ou não. Alguns métodos aí ainda são polêmicos, alguns acham que são abortivos, outros acham que não são. Então é um meio complicado. Eu particularmente recomendo que esses métodos mais polêmicos, enquanto não há uma unanimidade, eu acho que seria bom que a mulher evitasse, né, por via das dúvidas, enquanto se estuda melhor, enquanto se esclarece melhor o assunto. No tópico 3 da nossa lição, ética cristã e o limite do número de filhos, a questão do fator de multiplicação. As pessoas que se opõem ao planejamento familiar consideram que limitar o número de filhos seria uma desobediência ao mandamento que Deus disse lá em Gênesis 1:28, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Eles ensinam que a mulher deve gerar filhos indefinidamente. Essa era uma vertente muito comum, pastor Fábio, nos tempos antigos. Inclusive, o catolicismo romano ajudou a disseminar essa ideia, e algumas pessoas, por algum tempo, achavam que era pecado fazer qualquer tipo de planejamento familiar. Exato, é uma coisa muito cultural, até mesmo no meio evangélico do passado, havia também muito essa visão, então, porque já estava bem impregnado na cultura, é uma coisa mais cultural do que bíblica, mas contrariando essa ideia, a medicina tem provado aí que a mulher não é fértil todos os dias, e a gente já estudou na lição passada que uma das funções do sexo não é só a procriação, mas também o prazer do casal, e durante o mês a mulher só fica fértil, ou seja, com capacidade de engravidar apenas durante 3 dias. Por isso que existe lá o método da tabelinha, aquela coisa toda, porque se Deus quisesse que a mulher tivesse filho indefinidamente, o que ia acontecer era que ela estaria fértil os 30 dias do mês e não apenas em 10% dos dias, ou seja, em 3 dias. Né? Então, a gente precisa avaliar essas coisas, que essa ordem de frutificar e multiplicar-vos e encher a terra é uma ordem geral de procriação para o ser humano, para a raça humana, e não uma ordem específica para cada família. Nenhuma família tem capacidade de encher a terra sozinha. E assim, muitos filhos é um risco muito grande para a mulher. É muito confortável para o homem defender que a mulher tem que ter 10, 15 filhos, como antigamente, porque o homem não engravida. Então, isso mexe muito com a fisiologia, com o corpo da mulher, então não é fácil. O homem não passa pelas dores de parto. O homem não sente as dores de parto e não corre risco de vida. Quantas mulheres no passado morreram de parto? E assim, mesmo hoje com o avanço da medicina, quanto maior o número de partos, mais tem as dificuldades. Então, se reproduzir indefinidamente fosse um mandamento divino, então os solteiros e os viúvos não seriam salvos, estariam em desobediência à palavra de Deus. Os eunucos e os casados estéreis também estariam em pecado. Né? Então, se fosse pecado não procriar, até a privação sexual voluntária autorizada nas Escrituras estaria em contradição. Então, pastor Zé Roberto, a gente vê aqui a importância de interpretar a Bíblia levando em conta o contexto histórico-cultural da época, para que não façamos uma aplicação errada das Escrituras. Existem aplicações que são indevidas, que não são respaldadas pelos princípios bíblicos. O ponto 3.2 fala sobre a questão ética no planejamento familiar, e aí isso é importante para nós os cristãos. Nós não podemos esquecer que nós vivemos numa sociedade utilitarista, pragmática, e às vezes esse pragmatismo quer chegar aos lares cristãos. E o que é que nós podemos destacar aqui? Por exemplo, algumas pessoas não querem ter filhos porque acham que filhos dão trabalho, e de fato, filho dá trabalho, é dispendioso, você precisa investir no bem-estar deles,
Mas nós somos criados para o amor. Jesus nos ensinou a amar. O Evangelho é o Evangelho de amor, de abnegação, de sacrifício. Então, ter filhos é uma demonstração que nós estamos dispostos a viver para os outros. E quantos de nós que não nos sacrificamos, por exemplo, que temos filhos, pastor Fábio, nós temos filhos, e nós nos sacrificamos muitas vezes por causa dos nossos filhos. Algumas mulheres hoje na sociedade contemporânea, o próprio comentarista destaca isso, pastor Fábio aqui, o caso de mulheres que às vezes não querem, não, eu vou comprometer a beleza do meu corpo, né? Então eu vou amamentar e aí o meu corpo vai ficar deformado. Então esses pensamentos, do ponto de vista bíblico, eles são comprometedores, porque colocam em pauta o egoísmo humano, o interesse meramente humano, e desconsidera a prática do amor para o qual nós, os cristãos, fomos criados. Isso mesmo. Então, o planejamento familiar não é pecado, desde que as motivações sejam motivações pautadas na sensatez, no amor, num motivo realmente justificado. Isso. Mas se for pautado pela vaidade, não porque a mulher vai ficar mais feia depois da gravidez, vai engordar, vai alterar o corpo, se o motivo for esse, então não é um motivo... Ou mesmo em nome de uma condição socioeconômica mais favorável, se não ter filhos, casos de casais que, inclusive na Europa hoje, em alguns países, alguns casais não querem mais ter filhos. Não, eu não quero mais ter filhos por questão de bem-estar, vai atrapalhar a minha vida. Tirar minha liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser. Então são motivações egoísticas. Vou ter que investir, então essas motivações não são cristãs. É verdade. Meus queridos irmãos e amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. E fica aí esta palavra a respeito do planejamento familiar. Não somos contra, somos favoráveis, que haja um esclarecimento, que haja uma educação nesse sentido, né, para que a gente, através de campanhas educativas, possamos incentivar a paternidade responsável, a maternidade responsável, nem 8, nem 80, né, nem de mais, nem de menos, mas que a gente possa ter equilíbrio nessas coisas. Muito bem. O debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Portanto, você é convidado, participe da Escola Dominical, geralmente domingo, por volta das 9 horas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. A paz do Senhor, até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor.